Graça e paz, queridos irmãos, todos felizes por estar na presença do Senhor. Glória ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 3, continuando a nossa série de mensagens aqui no Evangelho de João, onde vamos trabalhar essa temática bem pertinente para o texto, para o contexto em que nós vamos trabalhar aqui essa noite, que Jesus cresça e eu diminua. João capítulo 3, a partir do versículo 22 até o final do capítulo, versículo 36. Peço a você que abra sua Bíblia, por mais que o texto seja projetado também, é importante que você acompanhe a leitura aí na sua própria Bíblia. Eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, pedir a Ele a direção, a orientação para essa reflexão na sua santa palavra. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor ter esse privilégio, essa liberdade de nos reunirmos em um local público. A tua palavra está aberta, será lida, exposta. O que nós pedimos é a iluminação do teu Santo Espírito, Deus. Teu Santo Espírito esteja à vontade no nosso meio. Desde que adentramos aqui, Deus, já temos ouvido a tua voz. O Senhor tem exercido graça e misericórdia sobre nós. Continue, Deus, nos enchendo cada vez mais com este Espírito. Que Ele fale aos nossos corações e que nos constranja, Deus, a obedecer ao Senhor. Diante de todo o amor, diante de todo o cuidado que o Senhor tem por nossas vidas, nos ajude, Deus, a enxergar de fato quão importante é o Senhor Jesus crescer, aparecer, estar evidente em nossas vidas, para que assim possamos nos diminuir cada vez mais, para que toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. João capítulo 3, versículos de 22 a 36, a palavra do nosso Deus diz: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos juntos ler o versículo 30? Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que Deus assim nos abençoe ao refletirmos na sua santa palavra. Meus irmãos, quando nós observamos esse tema proposto para a nossa reflexão aqui essa noite, que Jesus cresça e eu diminua, creio que há de você concordar comigo que é um tema que ainda deixa muitas pessoas inquietas, porque João Batista ele declara exatamente isso: convém que ele cresça e eu diminua. Porque a realidade é que nós vivemos em um mundo em que somos inundados pela filosofia de que, meus irmãos, nós precisamos prosperar, nós precisamos subir na vida, nós precisamos crescer e alcançar os postos mais elevados para sermos socialmente evidentes, importantes. É ou não é verdade que o mundo traz isso para nós? Creio que coloca isso como meta de vida. Que é um tema que ainda deixa muitas pessoas inquietas. Está errado eu buscar uma boa posição no mercado de trabalho? Está errado eu cursar uma boa faculdade? Está errado eu querer subir na vida? Meus irmãos, isso não é pecado. Nós precisamos prosperar. Nós devemos tomar muito cuidado, nós precisamos crescer, muito cuidado, porque como pecadores que somos, por mais que essas coisas em si não sejam pecado, o grande problema é que nós somos pecadores. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essas coisas em si mesmas não são pecado. Podemos sim ter uma boa instrução, um bom trabalho que renda um bom salário, para termos um conforto em si. Nada disso é pecado. O grande problema somos nós que somos pecadores.
E aí, meus irmãos, eu quero que você me entenda. O cuidado que devemos ter diante dos nossos pecados é que o crescer na vida muitas vezes mexe com os nossos egos. Mexe com os nossos egos. Nós queremos nos erguer contra as adversidades, queremos ser heróis, vencedores, investir, lucrar no mercado, ascender à fama e ao poder, mas ao olharmos para o anseio das nossas almas, meus irmãos, nós precisamos crer de todo o nosso coração, precisamos ter a certeza de que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos, de que em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Nós devemos nos render ao seu senhorio, permitindo então que ele entre em nossas vidas e assim possamos nos submeter a ele, ao invés de ficarmos presos a esse mundo, nos esquecendo de Jesus e sendo consumidos dia após dia pelos desejos desse mundo, porque afinal de contas é exatamente os desejos que esse mundo proporciona a nós que vem nos consumir diariamente. Você concorda comigo? São exatamente os desejos desse mundo, ao colocá-los como meta em nossas vidas, como objetivo principal, como foco, são eles que nos consomem. Mas, meus irmãos, os desejos desse mundo não são capazes de satisfazer a nossa alma, de nos trazer contentamento, de nos trazer alegria completa, algo que só Cristo Jesus pode dar. É por isso que nós precisamos nos voltar a Ele. Em um trecho do livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis escreve sobre pessoas que consideram Jesus apenas como sendo um mestre que ensinou uma grande moralidade. E ao observar aquilo que C.S. Lewis escreve, meus irmãos, ele diz o seguinte: se a gente observar as palavras de Cristo Jesus, observar aquilo que ele disse, ele não vai ser considerado simplesmente como um mestre de grande moral, mas ele vai ser considerado um lunático, porque se observarmos bem as palavras de Cristo Jesus, convenhamos, ame o seu inimigo. É muita loucura, né? Ame o seu inimigo, bem-aventurados que choram. Como assim? Como eu posso ser feliz se eu chorar? Johanna, você me ajuda aqui, não está passando o slide. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Como ser feliz se somos perseguidos por fazer aquilo que é certo? Meus irmãos, que loucura é essa? E C.S. Lewis nos leva a refletir acerca dessa realidade sobre a pessoa de Cristo Jesus, porque as palavras que ele diz são loucura. Por isso nós precisamos decidir se consideramos Jesus como um louco ou se de fato nos rendemos ao seu senhorio, reconhecendo quem ele é. Porque, meus irmãos, essa decisão vai significar tudo nas nossas vidas. Se o considerarmos como filho de Deus, precisamos nos prostrar aos seus pés e adorá-lo como nosso Senhor e Salvador, porque Jesus, como filho de Deus, exige de nós a nossa adoração. Você consegue crer nisso? Jesus, como filho de Deus, exige de nós a nossa adoração. E é sobre essa questão agora que se desenvolve um debate, uma discussão entre alguns discípulos de João Batista e um judeu, que a gente não sabe nem a identidade dele. A palavra de Deus aqui, João, o evangelista, nem menciona quem é esse judeu. Nós não sabemos a sua identidade, mas o assunto girava em torno das purificações, dos rituais de purificação, talvez em relação com o batismo que João Batista estava batizando, e até mesmo talvez o próprio batismo com que Jesus vinha realizando, o significado, a importância, a consequência dessas purificações. Enfim, eles trazem essa discussão a João Batista porque para alguns dos discípulos de João Batista, Jesus estava agregando mais pessoas ao redor de si. Jesus estava tendo muito mais seguidores do que o seu líder. E nós sabemos que João Batista foi um grande pregador, um homem de extraordinária habilidade, de vivacidade, de vitalidade pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, pelo reino de Deus. Muitos haviam se tornado discípulos de João Batista. Mas o fato é que até agora em nossa série de mensagens nós temos percebido que alguns dos discípulos de João Batista, incluindo André e o seu irmão Simão Pedro, passaram então a seguir Cristo Jesus. Então nós estamos diante daquele senso de rivalidade por parte de alguns discípulos de João Batista. E o que deve chamar a nossa atenção, meus irmãos, é a forma como João Batista lidar com essa questão. Uma forma exatamente proporcionada pelo próprio Deus, para que não houvesse qualquer tipo de problema mais a partir desse ponto. E diante disso nós vamos observar que o que João Batista faz é colocar todo o seu foco, todo o seu objetivo em Cristo Jesus. Porque Jesus é quem deve preencher completamente a nossa visão, meus irmãos. Porque o objetivo da vida do crente é a glória de Jesus. Você crê nisso? O objetivo da vida do crente é a glória de Jesus. Você pode repetir isso comigo? O objetivo da vida do crente é a glória de Jesus. Nós sabemos que não há rivalidade alguma entre Jesus e João Batista, não é mesmo? Não existe essa rivalidade, mas para alguns dos discípulos, eles sentem que pode haver. Eles dizem o seguinte para João Batista: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando,
e todos vão até ele. Percebam que a fala desses discípulos e até mesmo a resposta que João Batista dá nos leva realmente a crer que havia esse senso de rivalidade por parte desses discípulos, porque percebam, eles não conseguem nem mencionar a Jesus pelo próprio nome. O que eles dizem a respeito de Jesus? Aquele que estava com o Senhor do outro lado, ou seja, eles não reconhecem a Jesus Cristo como Messias. Eles estavam ressentidos com todo o sucesso que Jesus estava tendo no seu ministério, mas João sabia muito bem quem era Jesus, e é nisso que nós devemos nos atentar. João Batista sabia exatamente quem era Jesus, então ele diz o seguinte: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Meus irmãos, o que João Batista faz aqui é explicar aos seus discípulos exatamente que ele foi enviado como precursor de Cristo Jesus. E aí ele traz uma ilustração fantástica que nos seus dias fazia muito sentido. Ele fala acerca de um noivo, de uma noiva, porque na cultura da época, o amigo do noivo era o responsável pelo casamento, por cuidar de detalhes que envolviam o casamento. Basicamente, o que ele fazia era organizar o casamento, enviar os convites, enfim. Na cultura da época, meus irmãos, todo o trabalho do amigo do noivo era direcionado para que no dia do casamento tudo estivesse perfeito para a união entre o noivo e a noiva. Mas por mais importante que fosse o trabalho do amigo do noivo, meus irmãos, apesar de suas grandes responsabilidades, o papel principal continuava sendo do noivo. Tudo aquilo que o amigo do noivo fazia era pelo noivo. E quando João Batista traz essa ilustração, meus irmãos, os seus seguidores deviam compreender muito bem. Certamente eles enxergaram toda a proposta envolvida nessa ilustração feita por João Batista. O trabalho de João Batista era unir o povo, ou seja, a noiva, com Cristo Jesus, o noivo. E agora que a tarefa estava concluída, João Batista estava feliz, completamente feliz, realizado em ficar em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, porque ele cumpriu aquilo que Deus havia dado a ele. É por isso que ele diz o seguinte: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos e irmãs, é que não apenas diante de dons e talentos que Deus nos dá, mas diante de tudo o que Ele tem nos dado, nós devemos trabalhar para o Senhor, fazendo com que cada pensamento nosso, cada palavra, cada atitude nossa, tudo em nós, seja realmente para a glória de Cristo Jesus. Portanto, não foi com inveja, não foi com amargura que João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua, porque Jesus é quem deve crescer, eu devo diminuir. Ele disse isso com alegria, meus irmãos. Você consegue enxergar essas palavras sendo ditas nos lábios de João Batista? E a proposta que eu tenho para cada um de nós aqui nessa noite é que essas palavras precisam estar nos nossos lábios, mas não apenas da boca para fora, mas que elas sejam a tradução daquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos incomodado a vivenciar dia após dia. Porque, meus irmãos, João Batista não usou dessa ocasião, como facilmente poderia ter feito, para alimentar o seu próprio ego, mas ele estava completamente à vontade diante daquilo que Deus designou que ele fosse. Muitos cristãos não se sentem à vontade com aquilo que Deus tem lhes dado, dons, talentos, posições que Deus lhes deu. Talvez uma dona de casa, uma mãe, ou mesmo um diácono, um presbítero, um pastor. Pessoas têm estado descontentes com a sua família, com o seu trabalho, com o seu ministério, com a igreja, e diante de tudo, almejam ser outra pessoa, almejam estar em outro lugar. Mas o que nós estamos sendo ensinados aqui, meus irmãos, é que nós devemos estar completamente à vontade com a providência de Deus. Porque Deus sabe o que nos dá, Deus sabe quando nos dá, e Ele nos coloca onde Ele quer, para que com os recursos que Ele mesmo proporciona a cada um de nós, possamos glorificá-lo e torná-lo conhecido nessa terra. Você crê nisso? Deus sabe aquilo que é melhor para nós, Ele sabe o que dá, quando dá, onde nos colocar, e foi exatamente isso que João Batista fez. Ele encontrou a sua alegria nisso, em descansar no Senhor, sabendo quem exatamente Ele era. É por isso que ele diz no versículo 29, pois essa alegria já se cumpriu em mim. O sentido aqui no texto original, nas palavras de João Batista, é que de fato essa alegria era uma alegria completa, uma alegria plena. É por isso que ele descansava na providência de Deus. Ele estava cumprindo aquilo que o próprio Deus propôs para a vida dele. Em vez de dar lugar ao pecado, João Batista nos ensina que não há nada pior do que sempre querer ser outra pessoa, estar no lugar de outra pessoa, de ser
querer ser outra coisa, querer estar no casamento de outra pessoa, na família de outra pessoa, querer ter a renda de outra pessoa, o trabalho de outra pessoa, até mesmo os aplausos, os elogios e o prestígio de outra pessoa, porque viver uma vida assim é viver uma vida miserável. É por isso que João vai direto ao ponto quando diz no versículo 27, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ou seja, o que basicamente João Batista estava dizendo aqui era o seguinte: quem sou eu para reclamar? Se Jesus está ganhando mais seguidores, se mais pessoas estão com Cristo Jesus, deixe ser assim, porque eu estou cumprindo o meu papel. Um homem não pode ter nada além do que Deus lhe deu. João Batista compreendeu que tudo que ele tinha e tudo que ele era vinha do Senhor. E é isso que nós precisamos compreender dia após dia. Tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor, porque convém que Ele cresça e eu diminua. Aqui João Batista nos ensina também que precisamos trabalhar urgentemente a humildade em nossos corações. Porque muitas são as vezes em que queremos nos exibir, não é verdade? Muitas são as vezes em que queremos inflar o nosso ego, cheios de orgulho, cheios de nós mesmos. Mas o povo de Deus não deve ser assim. O povo de Deus não deve ser assim. Nós não devemos estar em evidência. Convém que Ele cresça e eu diminua. Porque à medida em que diminuímos, Jesus Cristo é evidenciado. À medida em que diminuímos, Cristo Jesus é visto por outras pessoas em nossas vidas. Você crê nisso? E toda glória, automaticamente toda glória é atribuída a Ele. Por isso convém que Ele cresça e nós diminuamos. A história nos mostra que a primeira das 95 teses que Martim Lutero, famoso reformador cristão, pregou na porta da igreja de Wittenberg foi a seguinte: o arrependimento é um dever para toda a vida. O arrependimento é um dever para toda a vida. João Batista estava plenamente satisfeito, sendo o homem que Deus pretendia que ele fosse, o amigo do noivo e não o noivo. E a pergunta que eu faço para cada um de nós aqui nessa noite é o seguinte: nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem proporcionado a nós? Estamos satisfeitos com aquilo que Ele tem nos dado, nossos dons, nossos talentos? Estamos satisfeitos com o chamado que Ele tem para as nossas vidas? Estamos satisfeitos no nosso trabalho, no nosso ministério, em nossa família? Estamos satisfeitos em quem somos em Cristo Jesus? Nós precisamos refletir a partir disso, meus irmãos, porque essa noite é mais uma noite de arrependimento. Jesus está falando conosco: olha, eu preciso ser visto através da sua vida. Convém que Ele cresça e eu diminua. Você pode dizer isso comigo? Convém que Ele cresça e eu diminua. Jesus Cristo precisa estar evidente, meus irmãos. É por isso a necessidade urgente de todos os dias meditar na sua santa palavra, para que no nosso cotidiano, a palavra de Deus estando em nossas mentes, em nosso coração, ela flua de forma natural dos nossos lábios e as nossas atitudes venham a revelar que sim, somos filhos de Deus, filhos da luz, que cremos em Cristo Jesus, para que assim a gente venha diminuir cada vez mais, para que Ele seja evidenciado, para que Ele cresça em cada um de nós. Mas agora observe na passagem comigo que nos versículos 31 a 35 existe uma conexão aqui no texto com aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, que vimos há alguns domingos atrás. Jesus disse o seguinte a Nicodemos: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava falando acerca do novo nascimento, lembram? Ele então indaga a Nicodemos: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E agora vejam que conexão maravilhosa e perfeita que João traz aqui. João Batista diz no versículo 31 e seguintes: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. O que nós precisamos enxergar aqui, meus queridos? Veja o que João Batista está nos dizendo. Veja o que ele está trazendo à tona. Ele não está apenas desviando a atenção de si mesmo, mas ele está direcionando, apontando e atraindo a atenção de todos. Para quem? Para Cristo Jesus. Ele está mostrando e revelando, exaltando a pessoa de Cristo Jesus. E veja que texto lindo, maravilhoso, quando diz: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa situação, seja ela qual for, os cabelos da nossa cabeça, quantos ainda restam, estão nas mãos de
Cristo Jesus. Você confia nisso? Você pode dar um amém, um glória a Deus? As nossas vidas por completo estão nas mãos de Cristo Jesus, não estão nas mãos de uma divindade obstinada, caprichosa, imprevisível, não, estão nas mãos de Cristo Jesus, de um Jesus que foi até a cruz, desceu dos céus, foi até a cruz e morreu no meu lugar e no seu lugar, de um Jesus que teve os pregos cravados em suas mãos e em seus pés, uma lança perfurada no seu lado, porque ele foi até a cruz, assumiu o meu pecado e o seu pecado. As nossas vidas estão seguras nas mãos de um Jesus que foi até o fim para nos proporcionar a redenção. E o texto diz: Deus ama o seu Filho e entregou todas as coisas em suas mãos, porque veja comigo no versículo 34, quando João Batista diz: porque Deus não dá o Espírito sem medida, não dá o Espírito por medida, ou seja, Deus deu o Espírito Santo a Cristo Jesus sem limites. O fato é que Jesus Cristo tem a plenitude do Espírito Santo, e louvado seja Deus por isso, que na economia divina da aliança da graça, tudo é colocado nas mãos de Cristo Jesus, em quem o Espírito habita em toda a sua plenitude. Então lembre-se comigo que desde o princípio, no início do Evangelho de João, capítulo 1, o que João faz é centralizar tudo na pessoa de Cristo Jesus. Lembram-se? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo era a luz dos homens. Meus irmãos, tudo que João, o evangelista, faz é centralizar todas as coisas na pessoa de Cristo Jesus. E veja que João Batista caminha no mesmo raciocínio, porque tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Não é sobre mim, não é sobre purificações ou rituais, nem mesmo sobre o batismo, é sobre Cristo, o senhorio de Cristo e o nosso relacionamento com Ele. É por isso que Jesus é muito mais do que um grande mestre da moral, alguém a quem devemos sim admirar e aprender com Ele a como devemos viver o nosso dia a dia. Mas Jesus é muito mais do que isso, porque Ele exige de nós a nossa adoração, mas não apenas a nossa adoração. Jesus Cristo exige tudo de nós. Mas quantas vezes entregamos tudo de nós em coisas que não têm proveito algum para a eternidade? Eu quero que você reflita na sua própria vida, quantas vezes você tem entregado tudo de você, o seu tempo, os seus recursos, seus pensamentos, a coisas que não terão proveito algum na eternidade. É por isso que eu te convido nessa noite a direcionar a sua vida a Cristo Jesus. Nós devemos nos entregar completamente a Ele, porque tudo em nós deve revelar Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. É exatamente isso que João Batista está nos revelando, nos dizendo, nos ensinando, que no cerne da mensagem bíblica, no cerne do Evangelho, no cerne da história da redenção está Jesus. Portanto, olhem para Ele, não olhem para mim, olhem para Ele, sigam-no, entreguem-lhe tudo, porque Jesus é o centro, tudo é sobre Cristo Jesus. E aí vem o argumento decisivo no último verso: aqueles que creem e dependem de Jesus já têm a vida eterna. Você pode ler isso comigo? Aqueles que creem e dependem de Jesus já têm a vida eterna. Os historiadores bíblicos não conseguem identificar se esse versículo 36 foi feito por João Batista, falado por João Batista, ou se foi João, o evangelista, que colocou aqui, fazendo um comentário, tirando uma conclusão de tudo aquilo que nós vimos até o momento. Mas ele diz o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, o grande cuidado que nós precisamos ter é que nós não podemos nos enganar quanto à mensagem do Evangelho. Sabe por que eu digo isso? Porque é muito fácil a gente desprezar a simplicidade do Evangelho. É muito fácil, muito simples a gente desprezar a simplicidade da mensagem do Evangelho, porque muitos têm apresentado o Evangelho como sendo algo que nós precisamos fazer, colocar em prática, para então se conquistar a salvação. Será que você já ouviu sobre isso? O Evangelho trata-se daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós precisamos colocar em prática, porque senão não vamos entrar no reino dos céus. Mas o Evangelho não se trata disso, meus queridos, se trata de algo que já foi feito através da vida, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, e o que nós devemos fazer é abraçar a fé salvadora que nos foi dada de presente. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse aos Efésios: porque pela graça vocês são salvos. Vamos ler juntos? Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, as boas obras que nós devemos executar, colocar em prática no nosso dia a dia, simplesmente servem para evidenciar Cristo Jesus em nós, porque convém que Ele cresça e eu diminua. As nossas boas obras servem a esse propósito. Nós praticamos boas obras não para sermos salvos, mas praticamos as boas obras exatamente porque já fomos salvos
por Cristo Jesus. E é por isso que João diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê em Cristo Jesus? Quantos aqui creem em Cristo Jesus? Se cremos em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Essa é a simples e boa nova. Essa é a simplicidade da mensagem do Evangelho. Basta crer em Cristo Jesus, porque Ele já fez tudo o que era preciso. Basta crer em Cristo Jesus. Mas vejam que João ainda trata de alguma consequência em se dizer não a Cristo Jesus. Ele diz o seguinte, vamos ler juntos? Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui nós somos informados que quem não crê em Cristo Jesus já vive debaixo da ira de Deus. Não viverá debaixo da ira de Deus. Se você não crer em Cristo Jesus, quem não crê em Cristo Jesus já vive debaixo da ira de Deus e permanecerá assim até que seja alcançado pela maravilhosa graça salvadora e misericordiosa de Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que cabe a cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, testemunhar da graça, amar pessoas assim como Jesus nos ama, para que essa graça então vá ao encontro do pecador perdido e ele seja resgatado, liberto da escravidão dos seus pecados e conduzido por Jesus para a vida eterna. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso não é extraordinário? Será que você consegue se regozijar com o fato de que se você crê no Filho, você tem a vida eterna? Porque você estará diante do seu Senhor, do seu Salvador. Você estará diante daquele que muito te ama, que morreu por você, que pagou o preço dos seus pecados. Você estará diante dele para todo sempre. Meus irmãos, vai ser uma festa que não vai ter fim. Isso é algo extraordinário. Nós precisamos já começar a celebrar isso agora, testemunhando da graça, amando as pessoas, porque estaremos plenamente com Cristo Jesus. Louvado seja Ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Que graça maravilhosa. E para encerrar a nossa reflexão dessa noite, eu quero trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas, porque já que nós precisamos nos diminuir para que Cristo Jesus cresça e seja evidenciado em nossas vidas, meus irmãos, em primeiro lugar nós precisamos usar com sabedoria o nosso tempo. Eu chamo a nossa atenção a isso exatamente porque no versículo 24 do texto, o que nós somos informados aí? Que João Batista ainda não havia sido preso. Ele nem imaginava que ele seria preso. Acredito que não. Mas o que ele estava fazendo? João Batista estava batizando, cumprindo o chamado que Deus o chamou. Ele estava trabalhando para o Senhor, vivendo para a glória de Deus. E meus irmãos, é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Usar com sabedoria o nosso tempo, desfrutar do nosso tempo, fazendo com que tudo aquilo que nós colocamos em prática, nossas palavras, venham a revelar Cristo Jesus, exaltar, glorificar o nome de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos pedir a sabedoria de Deus para isso. Não a nossa sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Porque quantas vezes são em que somos atraídos a fazer tantas coisas nessa vida, que não honram, que não glorificam o nome de Cristo Jesus, mas simplesmente alimentam a nós mesmos, o nosso ego, o nosso desejo, a nossa vontade. É por isso que precisamos pedir sabedoria a Deus, sabedoria para usar o nosso tempo, para que os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes venham a glorificar ao Senhor. Em segundo lugar, abandone o seu ego. Durante essa série de mensagens, nós já vimos alguma coisa sobre João Batista, o quanto ele revelava de fato o Senhor Jesus, em que ele não se achava digno nem de desamarrar as sandálias dos pés de Cristo Jesus. E aí o que os discípulos, os seguidores dele estão dizendo? Arrumando uma crise lá com outro judeu que nem está identificado para nós na história, e chegam para João Batista e falam: ó, aquele homem lá que você conversou com a gente outro dia, que estava lá no Jordão também, ele está tendo mais seguidores que você. Que história é essa? Mas olha a postura de João Batista que nós vimos aqui no texto. Meus irmãos, João Batista não se deixa levar pelo pecado do ego, do orgulho. João Batista abandona o seu ego, porque ele sabe que Cristo Jesus deve ser evidenciado em sua vida. E se você quer que Jesus assuma o controle da sua vida e realmente guie você todos os seus caminhos, abandone o seu ego e busque em Cristo Jesus cada dia mais que você diminua e ele cresça em todo o tempo na sua vida. Em terceiro lugar, aceite quem você é. João Batista abraçou com toda alegria o propósito que Deus o designou. Ele foi chamado para ser o precursor de Cristo Jesus. Da mesma forma, Deus tem propósitos maravilhosos e grandiosos nas nossas vidas. Por isso, aceite quem você é em Cristo Jesus. Deus nos fez homem, mulher. Deus nos fez nascer na data que Ele mesmo escolheu. Nos colocou na família que Ele mesmo escolheu. Nós trabalhamos no lugar onde Deus designou para que trabalhássemos. Estamos num status social dentro da nossa sociedade, andando pelas ruas, aonde quer que estejamos. Estamos ali porque Deus tem nos colocado nesses lugares. Você crê nisso? Tudo vem de Deus. Por isso,
Aceite quem você é em Cristo Jesus e cumpra o chamado, o propósito maravilhoso que Deus tem para a sua vida. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: será que você tem pensado no chamado de Deus para a sua vida? Ou será que você está muito mais preocupado em subir na vida, em conquistar coisas, em ter coisas, alcançar posições? Qual tem sido a sua preocupação? Será que você tem pensado de fato no propósito, no plano, no chamado de Deus para a sua vida? Busque a Deus e abrace esse chamado, porque assim nós vamos deixar de viver uma vida fútil, uma vida egoísta. E no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, cada um de nós será usado para glorificar a Cristo Jesus, testemunhando da graça, amando e alcançando pessoas para a glória do nosso Deus. Amém? Em quarto e último lugar, confie no testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é que Ele, sendo Deus, deixou toda a sua glória nos céus e veio a esse mundo caminhar em perfeita justiça, em obediência, para poder ir até a cruz. Viveu em justiça, sem pecado, no nosso lugar. Foi até a cruz, no nosso lugar, para assumir os nossos pecados, morrer a nossa morte para nos dar vida, porque em sua ressurreição, uma vez crendo nele, nós temos vida e vida eterna, vida em abundância. Porque Jesus é o único caminho, a verdade, Ele é a vida. Se queremos vida eterna, nada nesse mundo pode nos trazer, somente Cristo Jesus. Por isso, Ele deve se tornar muito maior, e cada um de nós deve diminuir. Convém que Ele cresça e eu diminua. Esse deve ser o objetivo de cada um de nós, crentes em Cristo Jesus. Eu peço a você que feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, confesse os seus pecados, as vezes em que você tem se colocado numa posição de muito mais importância, situações onde você, por conta do pecado da soberba, do egoísmo, do seu ego inflado, muitas vezes acha que pode fazer tantas coisas que até mesmo cogita em dizer: não, Deus, deixa que eu assuma aqui, isso aqui eu sei, eu faço, eu posso. Meu irmão, minha irmã, abandone o seu pecado. Coloque-se diante de Cristo Jesus e diga: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Pai querido, a Tua igreja ora nesse momento, reconhecendo cada um dos nossos pecados. É certo que tantos outros estão esquecidos e muitas vezes ficam de fora de nossas confissões, mas pedimos ao Senhor que sonde o nosso coração, sonda o nosso coração, Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, revela isso para nós, para que possamos colocar diante do Senhor completamente rendidos aos Teus pés, para que possamos Te pedir: guia-nos pelo caminho eterno. Queremos declarar nessa noite que confiamos plenamente em Cristo Jesus, cremos na sua obra redentora, cremos em sua obra santificadora através do Espírito Santo que está em nós. Por isso nos ajude a caminhar em santidade, não para que sejamos vistos como pessoas muito boas, excelentes, para que nós sejamos evidenciados, mas para que o Senhor esteja evidente em cada um de nós, porque convém que o Senhor cresça e nós diminuamos. Louvado seja o Senhor em todos os nossos pensamentos, louvado seja o Senhor em todas as nossas palavras, louvado seja o Senhor em todas as nossas atitudes. Deus, que essa semana seja uma semana próspera, onde iremos glorificar o nosso Senhor, onde iremos glorificá-lo em tudo, porque tudo é sobre o Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas, toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam do Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos incomode em todo o tempo, que o Teu Santo Espírito nos leve cada dia mais à Tua presença, que a Tua palavra esteja em nossos lábios, que as boas obras que coloquemos em prática glorifiquem a Cristo Jesus. Nos ajude nessa semana a fazer tudo isso, para que assim, Deus, testemunhemos a Tua graça, amemos pessoas e as alcancemos para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos exorta. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos disciplina, e o que nós queremos agora, arrependidos, é caminhar na Tua presença, completamente dependentes do Senhor. Nos tome pela Tua mão, nos guie pelo caminho eterno e fortaleça a nossa fé em Ti, para que assim, Deus, independentemente das circunstâncias, nunca percamos o Senhor de vista. Mais uma vez, louvado, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Assim nós oramos. Amém e amém. Por favor, se coloquem de pé. Quero petrar a bênção sobre a vida de vocês, e assim nós encerraremos então esse culto comunitário ao Senhor, sempre lembrando que nosso culto não acaba aqui. Nossa vida deve ser um culto ao Senhor Deus. Portanto, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação, a presença do Espírito Santo, a força do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nós, nos fortalecendo em nossa vida diária, seja não apenas conosco, mas com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que seja assim, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, sejam bênção aonde vocês estiverem, por onde forem, em nome de Jesus.